Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. E no quadro Cá Entre Nós de hoje, a hashtag é no mínimo polêmica, fora do padrão. E aqui ao meu lado, para bater esse papo comigo, eu tenho Isabela Capelão, que já é bem conhecida aqui no Revista, né, Isabela? Ei, Raquel. Isabela, que é consultora em desenvolvimento humano. E aqui ao meu lado direito, Luísa Albernaz, essa grande tatuadora que veio falar sobre esse tema. Obrigada pela presença, Lu. Obrigada a você pelo convite. E ao lado da Luísa, o Bruno Santiago, que é autor da comunidade, digamos assim, Pai Tem Que Fazer de Tudo. Boa tarde, Bruno. Seja muito bem-vindo. Gente, vamos começar falando desse tema que não é nada convencional, fora do padrão. A gente sabe que na sociedade que a gente vive, a gente tem padrão de beleza, padrão comportamental, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vocês três têm em comum porque cada um de vocês aqui foge um pouquinho, vamos dizer assim, do convencional, da manada, né? Na linguagem popular, em algum aspecto. Acho que todos nós aqui, no fundo, sim. Mas eu queria, por exemplo, Isabela, fala um pouquinho do que é ser fora do padrão para você. Raquel, para mim, ser fora do padrão é quando você quebra algo que é o esperado, o tradicional, igual você falou. Existe um padrão de estética e todas as pessoas têm que ser daquela maneira para poder ser, entre aspas, aceita. Então, para mim, fora do padrão é quando você sai daquilo que é o tradicional. Uhum. Né? Eu acho que qualquer coisa, acho que nós três que estamos aqui, cada um com a sua história e a sua experiência diferente, se for considerar, não é nada, nossa, que fora do padrão, a gente pensa. E o que eu penso também a respeito da questão de fora do padrão é o seguinte, é a gente sair um pouco, você falou a questão da manada, né, da boiada, todo mundo está indo naquele caminho, né, e a gente resolveu ir por outro caminho. E isso só acontece quando você tem personalidade, não é verdade, Luísa? É verdade, é verdade. Você é tatuadora, você além de linda, né, porque essa mulher é linda também, venhamos e convenhamos, você é super jovem, você é tatuadora. Isso. E você encoraja, digamos assim, outras pessoas também com o seu trabalho Totalmente. A serem muito autênticas. Porque a tatuagem, ela diz muito sobre uma pessoa, né? Como é que é isso? Como é que é lidar com isso, tanto na vida de outras pessoas quanto na sua? Então, na minha, por mais que eu seja fora desse padrão, eu também dei falei, nossa, vou virar tatuadora, e aí, porque a gente é tão acostumado a todo mundo colocar que a gente tem que ser isso, aquilo, enfim. E eu sempre questionei o que é padrão, quem que coloca esse padrão. Porque o meu padrão são pessoas fora do padrão. Esse é o meu. É o que eu gosto. Esse é o seu, né? Eu gosto de viver com esse pessoal. E dentro do meu trabalho, assim, que para mim é além de uma arte na pele, é além de uma tatuagem. São pessoas que me procuram para registrar alguns momentos ou algumas lembranças, e muitas delas recuadas, porque nossa, o que os outros vão achar, mas eu quero uma pequenininha, nunca vou fazer uma grande. E eu sempre falei que, assim, você pode fazer uma pintinha, que você vai ser tatuada da mesma maneira, você vai estar colocando aquilo que você acredita, e você vai estar saindo um pouco dessa coisa de que tatuado é marginal. Exatamente, que, enfim, porque às né, vezes a gente fica antigo. também com essa concepção, né? Ah, nossa, tatuou, então nossa, a pessoa marginal. deve ser diferente, deve ser, não é? Tira um pouco, talvez, a seriedade que a maioria que seguem o padrão de que gente tatuada é mais descolada, digamos assim. É descolada, sim, porque você tem coragem de marcar seu corpo pro resto da vida, um caminho meio que sem volta. Tem coragem de seguir a sua personalidade. Exatamente, de dar voz à sua personalidade, à estética que você gosta, enfim. Mas eu acho que em relação a todo o resto, tatuagem não muda caráter. Você não vai ser uma pessoa menos reconhecida no seu trabalho porque você tem uma tatu, enfim. E isso eu sempre tento encorajar as minhas clientes de idades diversas, assim, dos 18 aos 80 anos. Vamos falar um pouquinho agora com o Bruno. Bruno, você é fundador, digamos assim, da comunidade Pai Tem Que Fazer de Tudo. Gente, o Bruno, ele é completamente fora do padrão, digamos assim, na sociedade machista que a gente vive, porque a gente vê muitas mães sempre cuidando dos filhos, e na rotina das mães existe sempre os filhos presentes, mas nem sempre na dos pais.
Eu acredito muito num processo de evolução, sabe? Se você pegar meu avô e meu pai, são gerações totalmente diferentes, com comportamentos diferentes, que eu não posso julgar que meu avô não tinha um comportamento legal. O papel dele era pagar a conta e estava o suficiente, não tinha contato, né? O meu pai já veio um pouquinho mais adocicado, de poder encostar, poder dar um beijo. E eu acredito muito dessa questão do padrão, de sair um pouco dessa caixa que o homem não pode chorar. Hoje eu percebo, dos contatos que eu tenho por causa da comunidade Pai Tem Que Fazer de Tudo, eu tenho muito contato com homens, com mulheres. E os homens hoje se permitem chorar, se permitem ao invés de vai numa mesa de boteco para falar só sobre futebol, mulher e política, nós permitimos a falar sobre família. Né, falar sobre futebol também, claro, não precisa parar de falar. Mas a gente tem essa questão de ser sensível. E eu acredito muito que, com base nessa mudança de comportamento, que o homem é um ser normal, que não precisa ser forte o tempo todo, que pode desabafar com as amigas, tal, que pode trocar ideia numa boa, eu acredito que eu estou contribuindo, né, no caso do Samuca, que é meu filho, de uma geração de homens mais próximos, homens mais sensíveis, que saibam lidar com a mulher, que saiba ser um grande gestor de uma empresa, que saiba dividir que homem e mulher com a mesma competência. E que divida o papel de se criar, sim, um filho, né, Isabela? Por que não isso? Por que, por exemplo, você falou uma coisa super interessante nos bastidores, que quando ele ia trocar a fralda do filho dele, que ele estava num lugar público, por exemplo, onde tem o trocador era só no banheiro feminino. Não se tem isso no banheiro masculino. E por isso que eu acho que eu saio um pouco, eu sou fora do comum, porque eu sou pai e ponto. Eu não sou pai ativo, paternidade ativa, eu sou um pai normal. Eu acho que quem foge desse lance do cuidar, de trocar uma fralda suja de cocô, é que tá errado, sabe? E talvez eu seja um pouco louco, porque já tem 1 ano e meio que eu larguei meu emprego formal para cuidar do Pai Tem Que Fazer de Tudo, senão eu não estaria... Vamos mostrar seu livro? Esse aqui é o livro do Bruno. Você lançou tem pouco tempo, né? Eu lancei em agosto, tem várias livrarias aqui em Belo Horizonte, em Governador Valadares, vários locais, venda pela internet e pelo site também, onde eu falo sobre, por exemplo, a minha síndrome do pânico. Eu tenho síndrome do pânico e na época que eu falei, um monte de gente perguntou, poxa, Bruno, mas como que você fala sobre isso? E o que eu tive de convite para jogar bola, porque o esporte faz bem, né, além dos remédios, é o meu tratamento no caso, gente me chamando para jogar bola, gente me chamando, poxa, Bruno, obrigado, eu sinto as mesmas coisas e não sabia o que era, eu vou investigar. Então, talvez eu saia um pouco do padrão por isso, de ter essa angústia, essa força de querer mudar as coisas. De querer exercer a paternidade mesmo. Eu acho que isso é um ponto importante, que eu acho que as pessoas que assumem ou admitem, né, e continuam seguindo fora do padrão, tem que ter coragem, porque o tempo todo as pessoas querem te levar para a posição real, que está todo mundo indo. E todo mundo tem medo, né? É como se você saísse daquilo ali, você não sabe mais o que você faz. Ai, meu Deus, as pessoas não vão olhar mais pra mim da mesma maneira. Ou então, será que elas vão me amar? Será que eu vou ser aceita? Sendo que sair fora do padrão é legal demais, sabe? Você vê aí um pai maravilhoso, que todo pai deveria ser, sabe? Dentro de uma profissão. E que quis questionar. Não, olha só, não tem trocador aqui no banheiro, mas deveria ter. Exatamente. Eu quero trocar na fralda do meu filho. Mas pra gente mudar, a gente tem que questionar. Não adianta nada todos nós sermos fora do padrão, ou enfim, temos a nossa luta, se a gente não questionar o tempo inteiro e fazer os outros pensarem por que não tem, sabe? Por que eu não posso ter... Enfim, o que acontece? O que acontece? Né? Então, eu acho que é realmente isso, é questionar. Sempre falavam, né? Minha mãe falava, você é do contra. Porque eu nunca entendia por que a minha opinião tinha que ser igual a de todas as pessoas. E, né? Então, eu acho que é muita questão não só do comportamento, mas como das ideias. Né? Então, assim, se eu tenho uma ideia diferente, eu tenho que pensar igual as pessoas pensam para estar dentro daquele padrão. E felicidade tem tudo a ver com isso, porque tem tudo a ver com você, com autoconhecimento, com você se aceitar. Isabela é coach também, hipnoterapeuta, já muito conhecida aqui no Revista. E você também deu uma desviada dos padrões em alguns momentos da sua vida, Isabela. Eu desde pequena, né? Eu acho que todo mundo acaba levando isso. Desde pequena a gente sofre um pouco com essa questão de ser aceito ou seguir o que eu sou, né? Então eu acho que eu sempre fui para o caminho de seguir o que eu sou.
né? Então, assim, eu sempre buscava atender a essas necessidades. Tipo assim, por exemplo, né, de pequena... você estava falando que brincava, né, com as coisas de menino, não sei o que lá, e as pessoas questionavam, né? Hoje, então, elas questionam mais ainda, todo mundo tem medo de tudo. A questão das cores, por exemplo, acabou. O que é azul, o que é rosa. Samuel, se quiser brincar de boneca, eu vou falar que não. Claro que pode. Muitas vezes o Samuel assiste um filme bonitinho, fofo, igual ele costuma falar. E dentro da disciplina positiva é importante a gente validar os sentimentos dos nossos filhos. Você quer chorar, Samuel? Chora, cara. Né? Ai, gente, que gracinha. Vamos aprender com esse pai, gente. Pelo amor de Deus, na verdade. Mas isso é comum. Já na nossa geração, se a gente chorasse, pô, cara, vira homem, né, rapaz? Né? Homem não chora, né? Homem não chora. Que tem música sertaneja que fala que o homem não chora. Vai embora. É uma parada assim. Mesmo, é verdade. E eu acredito muito que agindo assim, né, como vários outros papais também, as mães também é importante, as mães liberarem, talvez as mães tenham um pouco mais de medo. Meu filho, cuidado, você vai cair desse morro, né? Então, assim, tem hora que tem que deixar o bichinho voar, porque senão vai ter sempre medo das coisas. Então, é um jogo diário. O Samuel está com 5 anos, então é um aprendizado todo dia. E com a comunidade, embora eu tenha tomado essa iniciativa de começar a escrever sobre a importância do homem com relação aos filhos, eu aprendo demais, porque eu não sei como é ter um filho de 7 anos. Eu não sei como é um filho de ter 10 anos. E o legal é que a gente pode inspirar outras pessoas. Luísa, por exemplo, você se sente inspirando outras meninas, Luísa? Eu acredito que sim, e eu gostaria muito que sim, assim, não só em relação à profissão, à arte, mas em relação à vida pessoal mesmo, sabe? De seguir um caminho do bem, de fazer as próprias escolhas, sem enfim, passar por cima de ninguém, ou enfim, sabe? Então, essa questão da tatuagem, a gente acaba tendo uma visibilidade um pouco assustadora, assim, de você receber mensagem de gente, nossa, adoro o seu trabalho, e você fala, putz, já chegou aí, do outro lado, né? Mas é um pouco assustador, mas eu tento isso, sabe? Todos os dias tentar inspirar e buscar inspiração em quem me rodeia, sabe? De acordo com a minha história, de acordo com a história dos outros. E tá aí fazendo isso muito bem na Pietà Tatu, né? Maravilhoso. Que é um lugar maravilhoso, que tá no coração da Savassi e que tem essa mulher tatuando. Nós temos que fazer uma tatuagem lá. Você tem tatuagem, Isabela? Não tem? Nenhuma. Que tal sair do padrão? Vamos morrer, eu tenho. Eu faço hipnoanestesia para não sentir dor. Nossa, maravilhoso. Vamos conversar disso daí. Gente, o papo tá muito bom. Para ficar melhor, eu vou falar um pouquinho desse produto que eu resolvi trazer pro Revista BH News, de tão famoso que eu tô vendo isso na internet, que é o Desinchar, gente. Desenvolvido ao longo de 2 anos, com pesquisas científicas e estudos nutricionais, o Desinchar, que é produzido com 8 poderosos ingredientes, 100% naturais, é o chá que tá dando o que falar. Com chá verde, mate verde, carqueja, alecrim, sálvia, gengibre, guaraná e hortelã, é o primeiro chá funcional do Brasil, ajudando no combate à retenção de líquidos, inchaços e dando aquela energia. Consumido por 3 blogueiras como Gabriela Pugliese e Flávia Pavanelli, o Desinchar é perfeito para ser o primeiro hábito saudável do dia. Saiba mais e peça o seu Desinchar no www.desinchar.com.br. E hoje, na xícara da revista BH News, a gente tá tomando Desinchada, não? Vamos experimentar para ver se é bom. A gente já tomou aqui antes um pouquinho, né? Isso aqui é um desafio, porque desincha. E dá para você tomar diariamente e ainda perder uns quilinhos, né? Ficar bem na foto, não é isso? Tá aí, Desinchar pra vocês. Eu vou continuar tomando esse Desinchar aqui o programa inteiro. Vou fazer só uma desinchada boa aqui. Gente, mas voltando pra nossa hashtag, o tempo é curto. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. A gente que tem que agradecer. E eu quero deixar, Isabela, você que é aí especialista, você que é consultora em desenvolvimento humano, o que você poderia falar para encorajar as pessoas a saírem de dentro da caixa, a ficarem fora do padrão? Olha, eu acho que
perder, todo mundo perde em qualquer escolha que vai fazer, né? Então, ver o que seu coração diz e realmente entender qual que é o propósito de vida, se conhecer mais e principalmente ter coragem, né? Seguir o que realmente quer. Inclusive, teve uma... Ela é uma autora de um livro americano que ela trabalhou com idosos na cama, já no final da vida, né? E esses idosos, nem só idosos, né? Mas várias pessoas já no leito de morte. E ela perguntou qual é a coisa que vocês mais fariam diferente. E eu teria vivido a vida que eu gostaria e não que os outros queriam que eu fizesse. Exato. Então eu acho que isso demais, gente. Eu acho que esse é o recado, né? Cada um viver a vida que realmente deseja e não que os outros esperam, né? Tá aí, tudo isso e muito mais nos meusmiolos.com.br, viu? E você, Luísa? Obrigada, Isabela. Obrigada. Mais uma vez. E você, Luísa Alvernaz? Então, igual a Isabela falou, eu acabei tendo que esperar passar por uma experiência muito ruim de saúde para eu conseguir pleitear e correr atrás desses meus sonhos, e é isso. Eu acho que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente realmente deseja, sem realmente passar por cima de ninguém. E quem é genial, quem faz algo diferente, é porque saiu da caixinha. Saiu do padrão. Os grandes gênios, os grandes autores, os grandes pintores, eles não eram aquele padrãozinho. Então, vamos fazer isso, vamos fazer uma sociedade melhor, vamos, fazer crescer todo mundo junto, sem essa coisa de preconceito, de padrão imposto, enfim, é isso que eu levo, assim, para a vida. Eu quero passar Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu posso mostrar, gente? Eu tenho uma tatuagem feita por Luísa, tá? Só para não falar que eu não mostrei. Eu escrevi o nome do meu filho aqui, Lorenzo. Fiz lá na Pietà Tatu, que é um fofo mesmo. Também tenho filhos, tá? E filho, né, na verdade. E aí, eu espero que você continue inspirando pessoas e fazendo as pessoas a serem mais felizes autenticamente. Muito obrigada. Com o seu trabalho, com a sua arte. E eu queria deixar um convite para todo mundo ir lá no estúdio, nem que seja tomar um café, Pietà, que é tá com um pouquinho de medo, né? Tomar um chá, exato. Vai lá no estúdio, na Avenida do Contorno, uma casa nova, super acolhedora, e a gente espera todo mundo lá. Esperamos você mais vezes. Ai, por favor. Bruno, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que agora o seu recado vai ser para concluir aquele negócio. Então, acho que eu vou olhar para a câmera 4. Não, a mensagem que eu quero fechar hoje é para casais que querem ter filhos, a importância de se blindar o casamento, de se blindar que é uma nova família com missões e valores totalmente diferentes. Então, a dica que eu dou. E se você tem um filho com 40 anos... É sempre tempo de recuperar, não de recuperar, mas de aproveitar os momentos daqui para frente. Se você nunca deu um beijo no seu filho, estão brigados, a vida é agora, depois não tem como recuperar. E se você está fazendo uma poupança, trabalhando demais durante 5 anos para pagar a faculdade dos seus filhos, cara, você está perdendo. Eu tenho muito orgulho de ter feito o desfraude, xixi, cocô do Samuca, porque eu tive tempo e não preocupei com dinheiro como se fosse a minha questão primordial. Então, saiba lidar com essa balança, tempo e dinheiro. É a dica que eu dou. O pai tem que fazer de tudo em livro, palestras, me leve para as empresas, para as escolas. E meu carro tá lindão agora, virou um espaço família móvel. Eu vi. E tá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em primeiro turno, a lei que obriga todos os espaços públicos a terem um fraldário, um local para o homem trocar fralda. Então, torçam para essa lei sair, que vai ser uma grande virada para a família, não só para os pais. Obrigado. Vai sair. Gostei. Salva de palmas para isso, gente. Amei falar sobre esse tema. Vocês gostaram? Valeu demais. Pela presença. Obrigada, gente. Obrigada. É com esse clima maravilhoso que a gente vai para o intervalo e volta. Fica com a gente que tem muito mais revista BH News para você. Não sai daí.